Flamengo 1-0. Pura de inauguração desta Copa, outro sabor. O primeiro passo não é o mais difícil, e sim o mais importante. Para pensar um pouquinho. Aqui, à minha frente, Fábio Marcelo, fisioterapeuta. Será que essa frase tem a ver com ele? Eu conheço o Fábio desde o ano de 1993, foi quando eu tive minha lesão no joelho, que eu vou contar essa história aqui, mas antes eu vou fazer a apresentação dele aqui. Prazer tê-lo aqui. Eu sei que você tem um conteúdo incrível, você junto com o outro fisioterapeuta Frias, Gilberto, da época do Guarani, que eu era garoto lá, foram os primeiros que eu conheci na área, como fisioterapeuta, na área do futebol. E foi tão bom tê-lo aqui e reencontrá-lo, na verdade, há muitos anos que a gente se via. E eu queria que você fizesse a sua apresentação, formalizar a sua apresentação e também aonde você se formou, para a gente estar gastando esse assunto que é muito interessante. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui no seu podcast. É um prazer estar aqui te revendo, Gotardo. Como você falou, 23, foi em 93? 93. A gente está completando aí 31 anos, né? Isso aí. Rapaz, Carambola, que a gente se conhece. Agora tem um lado bom disso. Você é uma das minhas testemunhas que eu comecei no Flamengo em 93. Sim, porque sim. tem bastante tempo isso, e muita gente jovem da área, pela história mesmo, né, acaba não sabendo ou desconhecendo que essa batalha pela fisioterapia esportiva vem da década de 80, né? E aí na década de 90 a gente conseguiu, de uma forma mais organizada, digamos assim, entrar nos clubes, nos grandes clubes também, e fazer com que tudo acontecesse e que hoje a gente tem essa plenitude da profissão. Eu me formei na FRAICE, que é a Faculdade de Reabilitação da Associação de Solidariedade à Criança Excepcional. Foi a segunda faculdade aqui no Rio de Janeiro. A primeira, se eu não me engano, foi da ABBR. E eu sou da turma que se formou em 1990. Então já estou completando 33 anos de formado, já concluídos. Então, essa faculdade sempre foi uma referência, sobretudo naquela época que foi uma das pioneiras, né? E eu me formei lá e comecei trabalhando em alguns lugares que não eram ligados ao esporte. Porém, eu fiz um estágio em 89 no Vasco da Gama. Fiquei 7 meses fazendo estágio lá. E tive que sair porque eu precisava fazer estágio curricular, aquele que você tem que prestar carga horária para a faculdade. E aí eu precisei sair e fazer no outro local. Cuidou de quem no Vasco lá? Naquela época do Vasco foi o time campeão até, né? Com gol do Sorato. Gol do Sorato, campeão brasileiro, verdade. Exatamente. Lá eu tive a oportunidade de conhecer Roberto Dinamite, Mazinho, que depois eu vi reencontrá-lo, Giovani, Bebeto, muitos jogadores, William, muitos jogadores que... Carlos Germano. Isso aí. Aquele time era muito bom, né? Deixa eu acrescentar aqui o currículo dele. Ele falou do Vasco, Flamengo, Boa Vista, Fluminense, Kashima Antlers e Nagoya Grampus. Isso. Você ficou no Japão, eu sei que você vai dizer quem te levou lá. Você ficou quantos anos no Japão? Total 3 anos. Kashima Antlers no Japão, Nagoya Grampus no Japão, tá, gente? Tá? Porque nem todo mundo sabe, a gente é do futebol, pra gente é comum, às vezes não sabe, né? Mas... E imagina você trabalhar lá na terra dos nipônicos lá, cara. Como é que é enfrentar aquela disciplina, aquela organização toda. Você vai comentar sobre isso daí, né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Você é estudante de fisioterapia? Se é, então fale para mim, massagem. Como é que fala massagem? Como é que fala massagem? Massoterapia, né? Nossa. Massagista. Era essa época, mas como é que é? Mudou agora. Mudou, né não, cara? Liberação miofascial. Sim. Pois é. Vamos cortar, vamos começar? Vamos. Eu devia te avisado. Eu vou falar, você é estudante?
Eu ia cortar esse pedaço, Tá. tá? Você fala aí. Você que é estudante de fisioterapia, como é que se diz massagem na sua área? Como é que se diz aí, Fábio? Hoje em dia, É, se chama liberação miofascial. é isso aí, garoto, muito bem. Pra você ver como é que os tempos mudaram, né? Os tempos Antes mudaram. era massa, hoje é liberação, muito chique, né, cara? Ainda existe a massoterapia tradicional, Também. que inclusive é interessante, porque, se eu não me engano, 2017, dessa época para cá mais ou menos, foram feitos alguns artigos para falar sobre o recovery, né? Que é esse processo de recuperação do atleta pós-competição ou pós-treino, né? E a massagem, em alguns artigos, ela saiu como um dos melhores recovery, como top para a recuperação de atleta pós-treino e ou competição. Isso me ajudava Incrível. muito, sabe? E não era assim toda a região do corpo, não. Tinha uns pontos assim que me fazia melhor, que me dava aquela renovada, sabe? Impressionante. Principalmente a parte posterior da coxa, é onde eu me sentia uma melhora absurda de repouso, de descanso, de recuperação. Isso é de cada um, né? Para mim era ali. Né? Gotardo, você tocou num ponto sensacional, que você falou, para mim eu tinha uns pontos específicos, né? É exatamente isso que a fisioterapia vem fazendo há algum tempo. Identificando, mapeando, escaneando o corpo do atleta para poder entender em que locais, em que regiões, quais estruturas anatômicas são mais solicitadas em cada atleta, para cada modalidade. E se tiver uma modalidade como futebol, que são 11 jogando, cada um tem uma, digamos assim, função, né? Às vezes especificidades da posição. A exigência, né? Exatamente. Da posição. E aí você mapeia isso, você vai ver que já não adianta muito você fazer num contexto amplo, sem fazer a especificidade também da área que ele precisa mais. Então, assim como para você perceber determinadas áreas, alguns outros atletas vão perceber também. E aqueles que não percebem, nós precisamos perceber e saber que aquilo pode ser um fator de risco e atacar o problema preventivamente. Você falou um ponto interessante que eu acho que tem que ter harmonia na equipe de trabalho. Ou seja, você tem ali o preparador físico, você tem o treinador de goleiro, você tem o treinador, você tem um atleta, né? Você tem aquela noite mal dormida do atleta. Você tem que avaliar tudo para você ter um bom desempenho no trabalho, no produtividade dos treinamentos, né? Como é que é a relação? Como é que funcionou hoje a relação a sua, no seu caso, com o preparador físico, com o fisiologista, né, com o médico também? Porque médico, ele é clínico, né? Clínico, mas não é fisioterapeuta, né? E o fisioterapeuta não é médico. A gente sabe disso, mas caminham juntos, né? Como é que funciona essa relação no dia de hoje? Já que o futebol está mais rápido, mais intenso, calendário mais apertado, espremido. Vamos começar do começo. Numa pré-temporada, por exemplo. Como é que se inicia o seu trabalho, né? Dizer para as pessoas como é que funciona essa relação, o planejamento que é feito. Então, outro ponto importante, né? Porque antigamente existia, quando o fisioterapeuta, sobretudo, entrou no esporte, no futebol, foi o primeiro esporte talvez mais percebido, né? Ainda não se definia muito, não era muito bem definido algumas áreas de atuação, né? Hoje em dia, as coisas estão bem melhores, estão muito mais entendidas. Hoje em dia, quando eu falo de ao menos 20 anos para cá, 15 anos para cá, então, no caso de uma pré-temporada, por exemplo, a gente pode até definir a partir daí. A pergunta é bem interessante por isso, porque o fisiologista, preparador físico, ele vai fazer avaliações físicas, ou seja, ele vai testar força muscular, ele vai testar VO2, ele vai testar funcionamento cardiopulmonar, assim como o médico também está presente nesses testes, mais visando a parte clínica. O preparador físico com esses dados vai visar mais a preparação, a elaboração dos programas dele, e o fisioterapeuta entra com a parte de funcionalidade. Ou seja, que a gente costuma dizer, é uma palavra complicada, mas eu vou dissecar, osteomioarticular, osso, músculo, articulação. Ou seja,
o que a gente pensa, o movimento. Como está esse movimento? Ele tem plenitude no movimento? Tem algum bloqueio articular que é natural ele ter? Muitos jogadores, por exemplo, não é incomum ter bloqueios rotacionais nos quadris, dependendo da função. E se você tiver uma alteração de amplitude de movimento que não seja aceitável nas articulações, quadril direito, esquerdo, joelho direito, esquerdo, tornozelo direito, vai esquerdo, compensar algum lugar vai ali. compensar Algum lugar vai aparecer Perfeito. o aborrecimento. Aborrecimento. E essa conta vai chegar ali na frente. Vai chegar. E o fisioterapeuta ele entra com os testes funcionais para observar como é que está o funcionamento do corpo desse atleta num contexto localizado e amplo para poder observar equilíbrio, coordenação, controle motor, que é aquele controle de como é que ele está realizando esse movimento, que tipo de ativação ele está fazendo, hipo ou hiperativação de determinados músculos, né? Só para citar como exemplo, uma pessoa que corre e tem uma região de cadeia posterior, né? Região glútea, posterior de coxa, panturrilha, deficiente, ele vai sobrecarregar com a coluna. Deficiente, quando você fala assim, ela encurtada ou ela fraca? Encurtada ou fraca. Ou fraca. Pode acontecer. Claro. Ele vai compensar isso com coluna, com pelve, e aí vai começar a sobrecarregar, por exemplo, o joelho na frente. Então a gente observa isso junto com os testes clínicos e de performance que o educador físico, o professor de educação física e o fisiologista fizeram, e a partir daí a gente elabora um programa para reorganizar essa parte articular e muscular, e dessa forma o atleta poder desempenhar o melhor movimento possível para que ele se torne performático para o preparador físico e, consequentemente, o treinador ter a técnica melhor do jogador. Cara, eu fico imaginando, é tanta informação que você tem que ter, o professor também, né, toda a equipe, né, da comissão técnica, e que você precisa, eu penso assim, você tem que ter a sinceridade e a transparência do atleta. Sim. Assim, professor, poxa, eu tenho um probleminha aqui e eu quando faço isso eu sinto aquilo, né? E chegar e falar, Fábio, é o seguinte, eu sinto uma dor aqui todo início de ano, né? Eu morava ali no sítio e tinha um canavial e eu tô igual caminhão de cana-de-açúcar, meio torto. Eu tenho que todo ano endireitar aqui a minha coluna, tal, a minha região pélvica e tudo mais, né? Então precisa de sinceridade do atleta, né? Para que ele faça uma prevenção, ou seja, evite lesão e tenha qualidade de jogo, né? Venha performar bem. Porque esse atleta, normalmente, eu conheço um atleta assim, já jogou Copa do Mundo, está em atividade, jogou em clubes grandes de São Paulo e no Rio. Tá no Rio. E ele tem esse problema, ele faz um trabalho de prevenção. Não se tal no meu caso, mas é um exemplo maravilhoso, porque ele descobriu que a sobrevida dele vem desse trabalho que é feito de prevenção. Sim. Eu, por exemplo, tinha uma dor desconfortável aqui na região da pelve, aqui da nossa acetábula aqui, do fêmur, aqui, nessa região, eu eliminei essa dor com um trabalho de mobilidade, de fortalecimento e mobilidade. Eliminei a dor. Eu estava pensando que era caso de cirurgia, e não era, pô. Né? Então, assim, passando a bola para você de novo, como é que essa relação com o atleta, né? E o atleta aceita o seu foco, a sua decisão, né? A sua visão, eles estão respeitando essa posição também, não? Estão respeitando. Eu sou suspeito para falar aqui, porque eu nunca tive... Eu sempre fui muito também honesto com todos os atletas, passando a ideia do que a gente queria no trabalho. Porque às vezes o atleta fica pensando, mas se eu te falar isso, pode ser que me atrapalhe, aí eu tenho que ficar fora de treino. Não precisa. Na maioria das vezes não precisa. Meio de perder posição. Né? Vai me tirar do treino e tal. Isso aí. Mas não há necessidade disso na maioria esmagadora das vezes. Basta a gente identificar. E aí, por exemplo, você citou a parte do acetábulo, do quadril. Quando a carga vem na coluna, ela é distribuída, deveria ser, muito difícil isso, 50% para cada lado. Essa é a ideia de cada membro. Normalmente não é, porque a gente tem uma alteração muito grande de centro de gravidade, na maioria das vezes. A perna dominante também, essas coisas. Exatamente, tudo isso influencia. Mas você colocar tecnicamente ali uma semelhança. Sim. Então, se você tem isso e tem grau de mobilidade adequado, né? E aí também isso é inerente a cada pessoa. Porque às vezes não adianta eu querer estabelecer
que a sua rotação interna, você tem que rodar o teu quadril para dentro, rodar a tua coxa para dentro, por exemplo, tantos graus, porque isso é padrão. Não. O padrão é você mesmo comparando um lado com o outro na maioria das vezes. Né? O teu padrão que eu posso melhorar ou não. Você tem mínimos ângulos que você precisa ter para correr. Por exemplo, se eu tiver uma média de 25 graus de flexão plantar, que seria o movimento que você faz para acelerar o carro, jogar o pé para baixo, e tiver em torno de 12 graus para puxar ele na direção do seu rosto, eu consigo correr. Mas preciso ter. Não? Se você tiver menos, aí você está muito fora do padrão. Entendeu? Porém, esses 12 não são suficientes se você tem no outro 20. Então, o teu padrão não é mais o 12. Então, vai alterar a sua transferência de carga. Então, aí você conserta isso. Aí vai querer consertar com palmilha? Ou que vai querer? Não, na maioria das vezes a gente inicia consertando, fazendo uma reorganização. O conserto caseiro, né? O cara botar uma palmilha, não um conserto seu, que eu sei que o seu conserto é a solução, né? Estou dizendo. Então, a ideia inicial é você usar técnicas que possam te fazer um alinhamento. Eu brinco que a gente faz o alinhamento, que é a parte do articular. Entendeu? Aí, se chegar no final, fez um alinhamento, balanceou a questão muscular, equilibrou. E ainda existe, porque existem deformidades que são... a pessoa nasce com a deformidade. Uma perna maior que a outra acima de determinada centímetros, né? Sempre tem um pouquinho, mas não muito. Né? Tem um pouquinho é aceitável. Então, varia ali 0,6, 0,8 centímetros, é aceitável. Passou disso, está causando problema, aí já pode ser encaminhado para um exame de baropodometria para poder identificar e ver, olha, esse cara vai precisar usar a palmilha. Eu tenho um caso muito interessante desse, com um grande atleta que jogou São Paulo, Atlético Mineiro, Vasco, entendeu? Que já com 33 anos de idade a gente identificou ele de forma particular, ele me procurou e a gente identificou. Ele tinha compensações na coluna, na ocasião ele jogava no Vasco, e a gente identificou, fez primeiro esse alinhamento com técnicas como quiropraxia, osteopatia, entramos com RPG também. Aí quando conseguimos alinhar, a gente entrou com fortalecimento. Isso aí. E aí no final a gente precisou usar uma palmilha com ele. Isso tudo ocorreu em 5 semanas, e ele já estava há 3 meses e pouco sem jogar. Quer dizer, interessante. Então, esse trabalho que é feito, né, essa harmonia, né, entre as partes, trabalho multifuncional, né, seria isso aí, você traz esse benefício diretamente para o jogador. Para o jogador. Então, você melhora o que no jogador? Lógico, tem o conceito, tem o conteúdo tático, né, tem o técnico, o físico, tem tudo. Né? A performance dele está dependendo de um equilíbrio no corpo. A coordenação, né? O equilíbrio que você acabou de falar, isso é muito importante. Entendeu? Então, fazendo um resumo grosseiro da minha parte, né? Mas é isso mesmo? É perfeito. Mas o resumo não é grosseiro, não, é perfeito. Porque exatamente para chegar na ponta, que é a parte técnica, tática técnica, que é comando do treinador, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa dar o profissional de educação física e o fisiologista, juntos, eles elaboram um programa para deixar o atleta fisicamente competente para executar a tática e a técnica que o treinador quer. Mas ele só consegue fazer isso acontecer se nós, fisioterapeutas, conseguirmos deixá-lo em condições também funcionais. Ou seja, como eu citei o pé, se ele tiver uma alteração de mobilidade no tornozelo, ele não vai acelerar, fazer um sprint que o profissional de educação física quer e não vai ter a performance que ele quer. Achar, tá dando migué. Não é, migué. Não vai. Tá limitado. Tá limitado. Então, a gente conseguindo dessa qualidade, o profissional de educação física vai conseguir trabalhar no top que ele pode, vai extrair do profissional do atleta o melhor que ele pode e, consequentemente, ele vai estar muito mais preparado para o treinador utilizar. Perfeito, sim. Eu acho que ficou bem claro, assim, a importância, né? Nós podemos falar, que eu acho que já começou a comentar, sobre a biomecânica do sistema todo, né? Como funciona. Né? Eu acho que isso também é você se aprofundou nesse estudo todo
e que dá muito resultado mesmo. Né? É impressionante. Como é que você vem encarando os seus colegas, os cursos que são feitos? Existe um incentivo para tal, né? Um simpósio, alguma coisa assim, para que possa estar cada vez mais aprendendo, conhecendo e trocando essas informações? Existe, é perfeito. Essa área biomecânica é o estudo do movimento humano, considerando as forças da física que atuam nele. Se eu estiver falando alguma coisa errada, você me corrige, porque Perfeito, eu fiz só metade do curso de educação física e eu sou apaixonado pela máquina humana, que, pô, Deus é maravilhoso, na minha leitura, né? Então eu não quero dar bola fora, não é bem assim não, Gotardo, tal. Por favor, tá? Mas olha, você não tem nenhuma correção, Obrigado. O que você falou é perfeito. O que a biomecânica hoje, a cinesiologia, que é o estudo do movimento, né, faz? Nós somos movimento. Não tem jeito. Se você estiver dormindo, você está em movimento de respiração. Sim. Então não tem jeito. O coração está batendo, é movimento. E o movimento articular, que é o grande movimento muscular, é ele que vai compor e vai fazer com que haja aquilo que você quer de funcionalidade. O que eu preciso fazer? A gente está falando do atleta. O que esse atleta precisa executar de uma forma geral e de especificidade, para que ele desempenhe melhor o seu papel? Eu preciso saber mecanicamente como está funcionando o movimento. Movimento é uma área da física, não tem como você fugir disso. O que a gente faz na fisioterapia é associar a biomecânica, junto com a cinesiologia, à parte neurofuncional. Isso aí. Que a gente precisa do comando. Eu costumo dizer que se você fizer uma dissecção de todo o sistema nervoso e uma outra dissecção de todo o sistema de ossos, músculos e articulações, que é o aparelho locomotor, e colocar uma do lado da outra, nenhuma das duas funciona. Só vai funcionar se elas estiverem integradas. Então não adianta eu achar que a parte neurofuncional é a mais importante se ela não tem quem comandar. Sim. E não adianta o aparelho locomotor funcionar se não tem a parte neurofuncional. Então, quando a gente consegue fazer isso, a gente tem uma performance melhor do atleta. E tem uma coisa muito interessante. Hoje, os artigos científicos cada vez mais deixam claros que para você melhorar o desempenho de um músculo, seja por força, por hipertrofia, melhora da condição dele, exercer a função dele. Seja ela no exercício de fisioterapia, seja ela no exercício de performance. É quando você tem a ativação, ou seja, quando você estimula áreas do cérebro, como o giro pré-frontal, que é responsável por essa ativação, e faz com que isso ocorra, ou seja, é aquele exercício na prática que você executa percebendo com o corpo todo envolvido no movimento, ou seja, eu estou sabendo que eu estou executando. Um exemplo prático, uma pessoa vai para a academia, agacha, sobe, agacha, sobe, agacha, sobe, mas não está percebendo isso, não está ativando, ela vai até desenvolver a musculatura, mas essa força não vai ser tão útil em termos de controle motor, mas se ela estiver ativando, vai ser. Perfeito. E isso é uma prevenção de lesão também. Eu vou te fazer uma pergunta. Algum treinador, não estou falando do preparador físico nem auxiliar técnico, algum treinador chegou até você e te fez uma pergunta assim: eu vou escalar esse jogador em outra posição. Ele queria saber a sua opinião se ia ter algum risco de lesão ou teria um desempenho prejudicado por não conhecer aquela posição? Alguém já perguntou isso? Nunca, Gotardo. Eu perguntaria. Nunca. Eu perguntaria. E essa sua colocação é muito inteligente. Porque muda. Total, cara. Total. A gente começou conversando... Eu não vou dizer mais, faz um pix aqui, curta aqui, sai jogando com Gotardo, que o conteúdo é fantástico. Você tem que ver isso aqui mais de uma vez, porque ainda o papo vai esquentar mais ainda, tá? Nós vamos falar do Neymar aqui, né? Sim. Do Cruzeiro Neymar, do tratamento que ele fez, se é bom, se não é. Então fique ligado isso aqui. Vai lá, toma seu café, depois você volta, dá um pause aí e assista até o final mais de uma vez também. Mas desculpa interromper. Nada, imagina. Mas a pergunta é perfeita. Por quê? Porque
Você quer ver uma coisa? Eu vou te dar um exemplo. Isso não me diminui como treinador. Chegar, eu assim, a conclusão é minha. Você vai falar assim, professor, posso sugerir? Você vai dar sugestão. Eu dou, eu ouço. Eu tenho o hábito de ouvir. Aí você fala assim, aí eu vou falar assim, tá bom, não tá, não concordo, mas a decisão é minha. Sim. A sua parte você fez. Sim. A teimosia é minha, a sua parte você fez. Certo? A necessidade, às vezes, um teste eu quero fazer. Isso. Enfim, não dá para saber tudo. Não tenha dúvida. Não tem. Muito inteligente a sua colocação. Você quer ver uma coisa? Eu vou fazer uma comparação que pode, de repente, algumas pessoas podem achar que ela é esdrúxula, é exagerada, mas eu não vejo dessa forma. Que é o seguinte, você pega no vôlei, aí você pega um ponteiro e coloca ele de levantador. Ou coloca um levantador de ponteiro. Ixi. Muda. Muda total. Todo controle motor, toda aprendizagem, todo grupo de músculos, todo contexto de cadeia. Eu vou falar uma coisa aqui também que parece que é difícil, mas não é não, que eu disseco ela rápido, que são as cadeias musculares. Você às vezes tem, só para se ter uma ideia, uma alteração de mobilidade no quadril, como você falou, e às vezes você tem um encurtamento ou um déficit de ativação de um peitoral contralateral. Exatamente. Isso, quando o cara chuta, quando o cara faz, quando o cara... Sim. É daquele jeito. Sim. E não dá para você fazer, eu vou ensinar esse cara a fazer em 2 dias, 3 dias. Isso não seria fácil. Você pegava uma série de jogadores e ensinava a bater falta, como o Zico batia, como o Marcelinho Carioca batia. Né? Sim. Vamos bater, repete. Você pode melhorar, mas chegar no mesmo nível, porque tem muito a ver com toda a evolução desse atleta desde criança. Como ele evoluiu, como foi a evolução dele motora, que hábitos ele tinha, qual é a morfologia, como é que é a forma das articulações do osso dele e como ele usou isso funcionalmente para criar o engrama motor dele, o código de motricidade, de movimento dele. Você chegar e falar, agora eu vou mudar isso, não é bem assim. Vai ter um jogador ou outro que você vai tirar de uma posição, vai colocar na outra, por contexto até... uma emergência. Uma emergência. Uma necessidade, não dá mais para mexer, alguma coisa assim, segura aí 10 minutos. Uma emergência. Não cria essa emergência. Deixa que ela venha para vocês por si só. Se criar essa emergência, são raros os jogadores que saíram de uma posição e foram para outra e desempenharam papéis muito semelhantes. A maioria não funciona. Eu já vi inúmeros casos, as pessoas acham que todo mundo consegue jogar de zagueiro. Aí pega alguém ali do meio, ou pega alguém aqui do lado e põe de zagueiro. Acho que é simples, não é. Eu costumo dizer, a posição mais desgastante para se jogar, certeza para mim, são os laterais. Sim. É mais desgastante. Porém, ainda mais difícil para mim ainda é ser zagueiro. Mas corre menos, mas não é a mais difícil. É mais difícil que o goleiro, mais difícil que o atacante e é mais difícil que um jogador de meio de campo. É mais difícil. Pode ser mais desgastante jogando no meio campo, um pouco mais? Pode ser um pouco mais desgastante, mas ainda não é mais difícil que ser zagueiro de área, de meio de área. Né? E quando isso acontece, né, como eu também já vi treinadores usarem cabeça de área, que frequentemente jogam de cabeça de área, e improvisa durante a partida na lateral, em inúmeros casos, é lesão posterior. Sim. Isso acontece. Mas por que aconteceu? O cara não tem culpa. Não tem culpa. É o que você falou, especificidade da posição. É o trabalho da posição que ele faz ao longo da vida. São valências físicas usadas que são diferentes em cada posição e às vezes o cara não está preparado para aquele momento ali. E vou só para corroborar, para concluir, você às vezes pega um caso de um volante que você trouxe para zagueiro e o cara se destacou, chegou à seleção, mas isso é fato isolado. Quantos não tentaram e não conseguiram? Aí pegam esse fato isolado e falam que é possível. Você vai conseguir, toda regra vai ter exceções. Eu não estou nem falando de posicionamento, hein? Eu não estou nem falando de tática, nós estamos falando só de performar fisicamente. Né? De todo o potencial. Habilidade motora, física. Isso aí. Esse é outro assunto tático. E qualidade de posicionamento é outra coisa. Agora, falar um pouquinho, eu já vi muitos casos sobre cirurgias muito bem feitas, né? Como também fisioterapias muito bem feitas, recuperação muito bem feita. E quando acontece de um não ser legal junto com o outro, ou seja, é um jogo contra, tá?
A cirurgia, ela não teve muito sucesso. Aí foi para outro campo de jogo, que é o seu campo. Né? Você já encontrou uns cases assim, né? E às vezes também acontece, você já deve saber também que às vezes acontece a cirurgia muito legal, às vezes a fisioterapia não é legal. Mas por que não é legal? Não vou falar que é o fisioterapeuta, pode ser o próprio jogador, indisciplinado também, né? Mas assim, vamos nos ater só nesse jogo aí, cirurgia versus fisioterapia. Né? Como é que funciona isso? Quando há uma diferença? Tem alguns cases interessantes assim que você conseguiu, pô, essa foi excepcional. Essa eu mereço um abraço. Recuperei o cara numa situação que parecia quase impossível. Tem algum case assim interessante? Gotardo, é uma questão interessante isso, porque acontece de fato. Às vezes a cirurgia não ocorre como esperado e a fisioterapia consegue contornar. E às vezes também a cirurgia é perfeita e na hora da fisioterapia há alguns exageros que acabam... A otimização, a gente costuma usar a palavra aceleração de recuperação, eu sempre fui contra isso, porque eu acho que você otimiza a recuperação. Agora, tem alguns prazos de cicatrização tecidual, prazos que você pode transferir carga, que esse a gente sempre respeita, e a gente otimiza, enquanto isso, outros fatores para que você possa, lá na frente, ganhar tempo. Um exemplo prático. Você faz hoje uma cirurgia para suturar o menisco, uma meniscorrafia, que atualmente, de alguns anos para cá, ao invés de tirar um pedaço parcial, do menisco, sutura para tentar preservar o menisco. Quando você faz isso, é natural que o atleta ou que o paciente comum ele não possa pisar no chão, carga. Né? E também a gente evite passar de 90 graus de flexão nas primeiras 3 semanas, em média. Porém, eu posso fazer, eu tenho como, através da própria mobilização articular, passar desse 90 graus sem realizar os 90 graus. Ou seja, existem alguns movimentos que algumas pessoas conhecem como micromovimentos, são movimentos elementares dentro da articulação, deslizamentos, rotações, difícil, que são possíveis, são possíveis de você fazer sem dobrar. Ou seja, é uma preparação, porque quando você dobra o joelho, na verdade é um conjunto de outros 2 movimentos que faz dobrar. Então eu posso dobrar sem ter dobrado. Por exemplo, para ficar uma coisa clara, eu não posso levantar o meu braço a partir de 90, mas eu posso pegar e deslizar o braço, o húmero, que é o osso do braço, deslizar para baixo, entendeu? E deslizar para frente. E aqui, ó, só aqui, ó, deslizo para baixo e para frente, mobilizo dessa forma, entendi. Sem abrir. Porque esses movimentos, quando eu abro, eles vão ter que acontecer. Então eu já vou liberando o movimento para não prender. Então hoje você tem como fazer. Então essa coisa existe. Agora, um case interessante, vou te contar essa pergunta que eu fiz, porque tem a ver comigo, tá? Fala o seu caso que depois eu falo. Depois a gente vai conversar. Tem um case interessante de um atleta que ele jogou aqui no Rio, nas divisões de base, e, se eu não me engano, o último clube dele foi o Macaé, e ele foi jogar na Malásia. E lá ele fez uma ruptura do tendão de Aquiles, tendão do calcâneo, fez a cirurgia, e com 2 meses aproximadamente, ainda com bota Robocop, ele escorrega e sente uma dor. Vai no médico, rompeu de novo. Poxa. E aí pede para voltar para o Brasil para fazer a cirurgia. Volta para o Brasil. Opera de novo, e aí, de novo ainda com bota Robocop, ele não relata nenhuma intercorrência, só começou a doer. E aí ele foi num outro médico, o médico falou que não, tá tudo ok, tá tranquilo, só que ele conhecia um jogador que trabalhou comigo no Fluminense em 2002 a 2004, e ele falou, não, vamos lá no Fábio, queria que o Fábio visse. E ele foi lá me procurar. Ele tira a bota, faço a avaliação, faço alguns testes funcionais, percebo que está faltando o movimento. Mas quando eu pego a ressonância dele, estava rompido de novo o tendão. Então ele estava já com 4 meses e meio da primeira cirurgia, entre a segunda e faria a terceira. Aí indiquei para um médico amigo meu, que é especialista em pé, né? Dr. Paulo Frederico, muito bom, excelente médico, e ele, Fábio, vamos fazer a cirurgia, ele vai precisar.
fez uma transposição tendinosa, ou seja, ficou ok. Mas a gente não pensou mais nele como voltar a jogar, já tinha 32 anos. Sofrível. Alto, zagueiro, precisava de impulsão, aceleração, sprint. Ganhou peso também. Exatamente. E essas cirurgias, o pé fica para baixo, sabe? Durante algumas semanas. Então o pé dele ainda se mantinha para baixo. Resumindo, a gente recuperou em 1 ano e 2 meses depois, ele volta para o país que ele jogou. No 4º jogo, pega a faixa de capitão, é campeão e volta para o outro time que ele jogava antes de ir para esse que ele tinha rompido o tendão e joga mais 3 anos lá e para de jogar. Hoje ele voltou para o Brasil, tem uma escolinha em Macaé e segue a vida dele normal. E conseguiu se recuperar. Então é um case que não parecia que não ia dar certo. A última cirurgia foi feita para ele ter uma vida normal. Normal, isso. E ele conseguiu voltar a jogar mais 3 anos quando parou. Atleta disciplinado, né? Tem aqueles muito, que nem tanto muito. são. Quando eu falei que eu fiz essa pergunta para você sobre o trabalho feito, e não muito bem feito, na verdade, que foi no meu caso, quando eu fiz a cirurgia de joelho, eu morava em Portugal, vim para o Brasil e eu paguei todos os custos da cirurgia, né? Fiz aqui no Brasil. E foi o Dr. Rum que me operou na época do Flamengo, e aí eu fui encaminhado até o Fábio, lá no Flamengo, na Gávea, que é o departamento médico lá. E eu iniciei meu trabalho com você, é lógico que você lembra disso, né? Eu tive o meu ligamento cruzado, ele esgarçou, né? Ele se estirou, e quase que eu tive um rompimento, né? E foi muito difícil também a recuperação. Eu lembro bem que eu comecei com você e uma hora eu tinha que ir embora para Portugal, né? Eu não podia ficar aqui não dava para ficar 3 o tempo meses, todo, né? E eu fui embora a Portugal. Eu lembro bem, até o trabalho que você falou de fazer o ângulo, né, a amplitude e tudo mais. Eu lembro que a gente pegava o gelo, bastante gelo, colocava na parte aqui atrás do joelho, né, dava aquela dormência e forçava, que era normal. Era o que tinha na época. Era o que tinha na época, né, que era o que a ciência trouxe pra gente e deu certo. Deu certo. Bom, o que eu disse é o seguinte, aí eu fui embora, eu fui tratar sozinho, fui recuperar sozinho. Eu não tinha fisioterapeuta lá em Portugal. Eu lembro perfeitamente minhas manhãs e minhas tardes naquela sala fria, gelada, que era inverno, né? Gelada, não tinha calefacção, não tinha nada. Eu sozinho naquela sala, porque eu tive que viajar, vir embora. O pessoal que não viajava estava dispensado. Eu ficava sozinho, de 3 a 4 horas lá, todo dia, de manhã e de tarde, de manhã e de tarde. Eu cheguei a ligar algumas vezes para você. Eu falei, Fábio, meu joelho inchou. O que está acontecendo? Por quê? A minha vontade era tanta de querer jogar, de recuperar a massa muscular, de recuperar toda a angulação, né, todos os movimentos, que eu achava que quantidade era qualidade. Aí você falou assim para mim, você está fazendo demais, você tem que respeitar a programação, o tempo da recuperação, o treinamento, a musculatura tem que descansar também, você tem que respeitar, né, toda a sua articulação, né. Eu falei, é isso, cara. Quem inchou? Eu falei, pô, tô inutilizado pro futebol, pô. Um negócio tão simples desse, eu acabei com tudo. Ou seja, eu acabaria com uma boa cirurgia e com o início correto que eu fiz com você, mas que eu estava sozinho lá. Por isso que é importante ter acompanhamento de um profissional, né? E eu ligava para você, não tinha celular, gente, não tinha Skype, não tinha nada, não. Cara. É tudo muito mais difícil. Muito mais difícil, pra vocês imaginarem. Tem gente que acha que o mundo começou tem 25 anos, 30 anos atrás. Começou bem antes, né? E aí eu ligava para você, até o pessoal não gostava muito. Falei, pô, mas eu tô ligando porque eu tenho que consertar meu joelho. Trabalho, né? Entendeu? Aí você me deu umas orientações, fui. Os atletas me ajudaram bastante, porque eu fazia muitos jogos reduzidos na época, e aquilo foi me dando confiança. Fui trabalhando, né? Todos aqueles movimentos de giro. Foi muito legal também. Isso aí é uma parte que eu queria relatar, o quão é importante ter um acompanhamento de um profissional e competente, é óbvio, né? Não tenha dúvida. Essa experiência, inclusive, você aprendeu muito, e eu também. Porque 93 foi exatamente o ano que eu entrei lá no Flamengo, né? Foi. E eu também, tirando a experiência, né, digamos, de vivenciar o dia a dia lá no estágio que eu tinha feito anteriormente no Vasco, eu não tinha experiência ainda do dia a dia do futebol. Sabia as necessidades e o que a gente precisava. E a gente fez uma programação, você precisou voltar antes, até porque o clube queria que voltasse, porque o ideal seria ficar pelo menos ali uns 3 meses, para voltar já muito bem, e acabou voltando antes.
E com toda essa dificuldade, né? A gente não tinha uma série de fatores que favoreciam até mesmo um vídeo que a gente pudesse fazer ao vivo, não tinha isso tudo. E é como você falou, o jogador, quando ele está acompanhado pelo fisioterapeuta o tempo todo, muitos deles criam um pouco de ansiedade também pelo momento de querer ficar bom. Imagina quem não está sendo proximamente, né, acompanhado. É natural que você fique mais ansioso ainda e acabe, por excesso de atividade, de exercício, de vontade, ficar prejudicando. Mas você, naquela época, você sempre foi, Gotardo, eu sempre faço questão de falar isso, que apesar de nós termos trabalhado pouco tempo, você sempre foi um profissional exemplar. Isso eu falo para você, não só aqui, falo de qualquer forma, e isso favorece muito. Quando você tem na tua mão um atleta que executa corretamente, e isso não tem nada a ver com, vamos dizer assim, com o tipo de vida que o atleta leva ou deixa de levar. Tem a ver com o comprometimento que ele tem com o trabalho, entendeu? E você sempre teve, isso favoreceu muito. Quando a gente conseguiu ajustar, graças a Deus você ficou bem e as coisas aconteceram. E nessa época a gente ainda não tinha tanto conhecimento a respeito de como fazer esse trabalho, o próprio trabalho de ganho de arco de movimento, de forma indolor. Hoje, digamos hoje não, acho que eu estou exagerando, hoje foi 97. Quando eu vou para o Japão a primeira vez e volto depois... Vamos entrar no Japão? Vamos. Então quem te levou para o Japão? O Zico. Ai, maravilha, hein? Que maravilha. Isso aí. Por quê? Porque você sabe o quê? Não, levou porque ele era competente, pô. Ainda mais o Galo, que sempre foi muito exigente e muito profissional. Já que você entrou no Japão, você vai continuar esse assunto e queria que você falasse a sua experiência toda lá, com o departamento médico local, né? Como é que foi a receptividade dos profissionais também? Fica à vontade. Olha que interessante, né? A gente está falando que você veio de Portugal, a gente cuidou aqui, você precisou voltar. O Zico veio do Japão em 94, fez a última cirurgia como atleta ainda, né? Uma artroscopia no joelho, uma lesão meniscal. O mesmo joelho? Ou outro? Naquele joelho que ele tinha operado anteriormente. E aí ele foi para o Flamengo, né? Obviamente, a casa dele, né? E, coincidentemente, era eu que estava lá, né? Podia ter sido qualquer pessoa ter tido esse privilégio. Eu estava lá. E aí eu cuidei dele. Em cerca de 20 dias, ele estava pronto. Poxa. Naquela época, 94. Ele foi em 94. Em 20 dias ele estava pronto, retornou. Retornou, fez um pouco do condicionamento e voltou a jogar. Já era outubro, mais ou menos. Na idade que ele tinha. Na idade que tinha. Se não me engano, na época, 41 anos. Né? E ele volta. E na conversa do dia a dia, a gente conversava, ele falava muito do Japão, como é que era. Eu ganhei uma fita VHS mostrando o primeiro ano do Japão lá, como é que era. E ele desbravou realmente. Ele foi sensacional para a coisa acontecer. E aí eu sabia por uma pessoa ou outra, assim, dentro do Flamengo, que havia a possibilidade dele me chamar, que ele estava gostando do trabalho. Rapaz, eu tive essa honra e privilégio de ser convidado para ir para o Japão. E aí, em 95, eu faço a pré-temporada toda, janeiro todo com o Flamengo, até para passar o serviço, o trabalho, a rotina para o novo fisioterapeuta. Descanso dia 1º, hoje, 1º de fevereiro de 95, eu descansei e assumi o Kashima 2 de fevereiro. Amanhã, completa 29 anos que eu assumi o Kashima. E fui o primeiro fisioterapeuta a ir para lá, para o Kashima, para o Japão, né? E no Kashima eu fui o primeiro. E a gente montou a fisioterapia. Isso aí, o que você encontrou lá? Aí o que acontece? Eu encontrei uma tecnologia muito boa. Subutilizada. Porque, como no Japão, eu não sei agora, mas não tinha o curso de fisioterapia, os massoterapeutas, que também tinham formação em terapias orientais, como acupuntura, ventosa, bastante coisa. Eles eram muito competentes, muito bons, sim. Mas não tinha aquela vivência ainda do exercício, da recuperação mesmo. Equipamentos eles tinham. Então, num primeiro momento, a gente tentou mostrar esse caminho, né? Com as lesões que estavam acontecendo. A comunicação, eu fui me esforçando para aprender a falar alguma coisa,
nós tínhamos intérprete, e conforme eu fui pegando e conseguindo me comunicar melhor, até porque, como o Zico já tinha jogado lá, brasileiros tinham ido para lá, os jogadores do Kashima eram abrasileirados, eles falavam, brincavam, já sabiam muita coisa de português, e a gente conseguiu fazer uma boa amizade. E aos pouquinhos, a gente foi introduzindo a fisioterapia de uma forma bacana, né? Onde os massagistas foram entendendo e foram me ajudando, inclusive, no processo, né? O médico, na ocasião, eles não tinham ainda o hábito, né, de estar o dia a dia no clube. Depois já começaram a ficar mais o dia a dia no clube, eles iam mais no dia de jogo, momentos importantes. Mas isso tudo através da comunicação, do entendimento, e nós mostrando, né, como é que era o trabalho, por que a gente estava ali, a ideia que era. Aí foi assimilado, os jogadores japoneses compraram a ideia, entenderam bem, né? Eu lembro que na foto da revista do clube, do ano anterior, tinha 5 ou 6 jogadores perfilados para entrar em campo, a foto principal, com bandagens funcionais, aqueles tapes, né? Que são ótimos para ser usados, só que eles tinham rotina de usar por conta das lesões, né? Em 6 meses, mais ou menos, a gente foi tirando os tapes, não porque tirou e não gostou, não. A gente usava o tape, e eu gosto do tape. Só que eles foram ficando recuperados, completamente recuperados. Ou seja, se deu harmonia em todos os movimentos. Exatamente, foi acontecendo. E os massagistas, quando eu ia para o campo fazer o trabalho de reeducação funcional, eles iam comigo também, e a gente trocava bastante, foi assimilando, a coisa aconteceu. Na revista do ano seguinte, os 11 perfilados já não estavam mais com tape. E foi o momento que eu fiquei feliz, entendeu? Com o que aconteceu lá. E, obviamente, que o que a gente conseguia fazer com as lesões que estavam ocorrendo com os jogadores japoneses acabou despertando, digamos assim, essa percepção de uma forma mais aguçada, né? A gente teve um caso lá sensacional, onde o lateral esquerdo Soma, que era um jogador muito bom, ele teve um carrinho do zagueiro adversário, ele fez uma entorse grave, saiu carregado, né? Isso foi numa quarta-feira, e a gente tinha jogo no sábado, 10 dias depois, sem ser o próximo sábado, no outro. Ele estava tornozelo, ele estava pré-convocado para a seleção olímpica. Qual foi a nossa sorte? Que o Luiz Flávio, que era um preparador físico do Vasco... Conheço. Então, Conheço. Trabalhamos uma vez. Olha que maneiro. Então ele pode te confirmar isso. Ele era o preparador físico da seleção japonesa. Sei. E aí o Kashima fez esse link. O Kashima fez esse link de nós informarmos ao Luiz Flávio, o dia a dia que estava acontecendo com o Soma. E o Soma ali já estava... a previsão médica que foi dada pelo médico era algumas semanas. E a gente meteu bronca no tratamento. Gotardo, 10 dias depois, nós enfrentamos o Shimizu em casa. O jogo foi 1-0 o Shimizu. Eles ganharam da gente em casa. Mas o melhor jogador em campo foi o Soma. Ou seja, ele não foi subtraído, ele foi o Soma. Ele fez a soma. E a direção da seleção japonesa, como fosse a nossa CBF, estava assistindo o jogo. E desceu depois, pediu para chamar eu, médico. Que esse milagre. E a gente foi lá, eles parabenizaram. Ele foi o melhor jogador em campo, ganhou 100 mil ienes, ganhava a placa e tal. E a gente foi chamado, foi parabenizado, e oficialmente o nosso médico liberou. E, tá ok, tá recuperado. E ele foi convocado. Jogou a Olimpíada e depois 2 Copas do Mundo. Olha só, cara. Eu sei o quanto é difícil. Olha que bacana isso, né? Eu já tive lesão no tornozelo também. Dificílimo para curar quando é muito forte. Quase gerou uma fratura. Tão forte, tão intenso que foi, né? Assim, tem um outro lado também da fisioterapia, que você fica à vontade também de comentar, eu sei que é tão importante, e eu sei que você tem conhecimento, que é a fisioterapia pediátrica, que eu vejo que a gente também tem uns profissionais bem capacitados e dedicados, né, à criança, né, desde o neném até quase a puberdade, né, até os 10, 12 anos, né? Sim. Isso é muito interessante também, que é uma metodologia diferente, né, de mais paciência, mais amor, mais entendimento,
E isso também é importante. Se você quiser comentar alguma coisa sobre isso, seria ótimo, porque eu acho que pode dar algum norte, alguma orientação para alguém, para algum pai ou mãe que esteja nos acompanhando, né? E de repente é algo tão simples, né? Um tratamento, algo lúdico, algo assim que vai facilitar a vida dessa criança, até melhor coordenação, melhor equilíbrio, né? O que você diz sobre isso? Você conhece tem algum conhecido, algum amigo que faz isso? Conheço e posso falar para você, eu nunca tive atuação nessa área, mas a instituição, por exemplo, que eu coordeno uma pós-graduação ligada à traumatortopedia e esportiva, tem pós-graduação da UTI neonatal, pediatria, a gerontologia, passando por todas as especialidades médicas. Show. Então tem dia lá, tem final de semana, por exemplo, que tem os 3 andares, tem 10 turmas, uma de cada área da fisioterapia. Então a fisioterapia hoje ela avançou de tal maneira que todo mundo, ninguém fica sem tratamento. E eu vou dizer para você que inclusive a pediátrica ela abraçou o autismo. Tem fisioterapia para autismo. Esse tratamento, esse cuidado, como é que é? Isso está disponível? De que maneira que está disponível? Tem convênio, plano de saúde? Aí depende muito do local. Então... Normalmente clínicas como a FR em Niterói, do lado do Caio Martins, Sei. Associação Fluminense de Reabilitação, tem setor de pediatria, a BBR eu acho que tem também, tem clínicas particulares, né? Tem fisioterapeutas que montam clínicas particulares para poder atender pediatria, e tem a pediatria nos hospitais também, para fazer os atendimentos, enquanto a criança está... E eu posso dizer para você com toda segurança que os profissionais estão cada vez mais especializados. É um encanto, né? É um encanto. Eu converso com coordenadores lá da Interfísio, que é a empresa que eu trabalho, e a preocupação que existe com criança é muito grande. Pra você ter uma ideia, a parte de UTI neonatal, dentro da instituição, tem uma UTI montada, simulando a UTI de um hospital, e uma boneca que falta pouco falar. Preparada como se estivesse com uma criança efetivamente. Então isso aí me chamou muita atenção na época que eu conhecia, porque eu percebi bem a preocupação. A fisioterapia hoje, ela abrange, exatamente, ela pega desde da mulher que está grávida, da gestante. Então você tem fisioterapia para gestante, depois para... Quando se identifica alguma coisa pediatria, durante a gravidez, né? Exatamente. Você já tem a parte neurológica também. Também preparar para o parto, minimizar dores, melhorar a mobilidade, compensações que ocorrem para ter um parto mais sadio. Então pega dessa época até a gerontologia. Aí vou além um pouco. Cuidados paliativos. Hoje a gente tem pós-graduação em cuidados paliativos, que são aqueles doentes que terminais, que já não tem uma perspectiva de melhora, mas que precisam de dignidade, cuidado e tratamento. Então a fisioterapia hoje ela está nos cuidados paliativos. Ela evoluiu muito. Parabéns. Evoluiu Sabia que estava tanto assim, cara. A gente tem uma certa curiosidade para entender. É uma coisa que eu fico emocionado e feliz, porque se a gente comparar, né, 30 anos atrás para agora, o que evoluiu, o que está prestes a evoluir, que está o tempo todo, né? Parte de tecnologia, parte de mão de obra qualificada, que até em relação ao que você perguntou do Japão, a gente tem aqui a mão de obra qualificada que faz do Brasil, até por esses desbravamentos que eu tive a oportunidade de fazer no Japão e outros colegas em outros países também, faz com que a fisioterapia esportiva hoje seja, se não a melhor do mundo, uma das. Eu, particularmente, acho a melhor do mundo em termos de mão de obra. Talvez a tecnologia nos falte um pouco, né? E as outras áreas da fisioterapia estão caminhando da mesma forma. Eu conversei com um dentista, né? E ele falou que hoje em dia até nos UTIs eles estão tendo mais presença diante do paciente que está passando um processo mais grave, até entubado, porque eles estão vendo que na boca, na região
A gente sabe, né, o quanto que tem ali de bactérias e micro-organismos, né? Sim, E, eles fazem até uma, né, sepsia, sim, né? sim. Para que possa diminuir toda aquela Porque eles se alimentam inflamação, se também, muitos se alimenta, alimentam e... exatamente. Olha só, quem que Pois imaginava é. o negócio? Você está me falando algo que eu também não imaginava da fisioterapia, né? Mas olha só o processo todo, como que Você quer ver um funciona. paciente hoje, por exemplo, que fez um AVE, um AVC, né, acidente vascular cerebral, teve um derrame e está acamado. É feita a mobilização articular no corpo todo, para poder manter a mobilidade articular. O fisioterapeuta também faz isso, Poxa, fantástico. utilizando várias técnicas manuais para poder mobilizar. Antes ele ficava estagnado, sem o movimento. Mesmo aquele lado que foi afetado, ele é mobilizado para evitar retrações, evitar perda de mobilidade. E no lado que está sadio, é feito para melhorar também força, melhorar. Sim, Então já é não feito. abandona. Não. Pô, muito bacana. Pô, Fábio, eu queria... E você tem uma clínica? Você Tenho. está em algum clube, tem uma clínica? Não, Como é por que enquanto eu não estou em tá de clube. paz? Tô. Tá curtindo a família? Gotado, eu costumo dizer que eu fico muito na minha. Se a pessoa tiver interesse, vai saber onde me encontrar. Então eu não fico. Eu fico na minha. Galinha bota ovo e canta. É. Tem que cantar um pouquinho. É, Eu sei, eu tô falando para você coisa que eu não faço. Não adianta eu estar falando assim, eu tô falando que eu também não faço, o meu Mac também é muito bom, não. Essa área do magistério, eu dei aula 18 anos em graduação e dou aula há 27 anos em pós-graduação. Então ela me realiza muito. Eu estou hoje trabalhando nessa empresa, que eu coordeno uma pós-graduação, que é a Interfísio, e é muito bacana. É uma empresa que trabalha com essa fisioterapia da gestante à gerontologia, a cuidados paliativos, enfim. É fantástico, ali eu aprendo muito. A gente não só ensina, mas aprende muito. E estou com a minha clínica em Ipanema. Então eu atendo tanto atleta quanto quem não é atleta. Isso aí Então, sempre atendi. Veja meu movimento aqui. Já precisamos, ó. Vê o manguito. Precisamos melhorar. Estou sofrendo. Já tem 6 meses, cara. Vamos melhorar isso. Estou sofrendo com isso aqui. Que raio de manguito é esse aqui, cara? Já fiz exame todo, tá? Então é um manguito mesmo, né? Não, às vezes é um manguito, às vezes não é nem um manguito. Não. Você acredita que às vezes pode estar sendo uma coluna cervical ou dorsal? Por exemplo, a coluna dorsal ou torácica, que é o meio das costas, tem uma interferência absurda na mobilidade do ombro. Então, às vezes, a gente mexendo em outros lugares, você consegue fazer isso aí. Vou lá. Mas você achou que eu esqueci. Eu quero que você fale do Neymar, pô. Para a gente finalizar nossa aqui, eu acho que é muito importante dar a opinião do que você viu, do que pode ser feito. Isso é que ele é um ambiente adequado para recuperar um atleta, né? Eu sou fã do Neymar, é cracaço de bola, gosto dele, defendo ele sempre, mas eu não posso concordar com uma recuperação, pelo que eu vi na imagem, tá? Esse caso do Neymar, o que você viu ali, o que pode ser feito? A sua opinião, pura e simples também, porque ele tem ainda mais alguns anos de vida para jogar. Eu não sei se foi adequado aquilo que eu vi, aquela recuperação dele no Transatlântico ali, no Cruzeiro, né? O que você achou disso? E, inclusive, até aquele trabalho que foi feito ali de ganho de amplitude também, e pelo que eu entendi, não é bem assim. Pois é. O que a gente pensa? Quem está sempre à frente do tratamento é a pessoa que está mais próxima da situação para falar, pô, está certo aqui, é melhor fazer isso, é melhor fazer aquilo, é necessário fazer dessa forma, a gente precisa fazer uma coisa um pouco mais agressiva, no sentido literal da palavra e no sentido não da agressividade crua, da agressividade de avançar, otimizar esse trabalho, precisamos fazer dessa forma. Então as pessoas que estão à frente, obviamente, vão decidir isso. Particularmente, como eu trabalho de outra forma, a gente até conversou aqui, eu faço um trabalho que hoje não necessita disso. Coincidentemente, eu tenho paciente que eu avaliei cerca de 15, 20 dias depois da cirurgia dele com a mesma lesão,
33 anos de idade, não é atleta de alto rendimento, o que desfavorece, né? Fez um cruzado anterior e suturou o menisco, e que a gente já está com amplitude total e a gente desbloqueia conversando. Dentro dessa técnica que eu te falei, que é a fisiologia articular, e que eu não inventei. Eu apenas fiz uma leitura dela, entendeu? Eu fiz uma... Eu remasterizei, a sua rede digamos social assim. vai bombar, seu Instagram, não sei se tem Facebook não dói, também. não dói. Não é para doer. O pessoal entra em contato com ele aí. Quando a gente usa terapia miofacial, você tem que ir lá soltar, tem algumas terapias miofaciais que você pode fazer, como o dry needling, que é aquele agulhamento a seco, e não dói, você mexe no nódulo, mas quando você coloca a mão ou algum equipamento, causa dor na musculatura. Mas na articulação operada, não, eu ensino isso para meus alunos. Eles aplicam isso no dia seguinte e me ligam, pô, Fábio, manda foto. E assim, não fui eu que inventou, Sim. entendeu? Foi a leitura da fisiologia articular, que a gente ensina isso em aula e é simples. Então, essa questão, realmente, eu fiquei... Mas se foi feito, talvez tenha havido alguma necessidade de fazer, né? E quanto à recuperação de uma forma geral, sempre as recuperações elas têm os limites, né? Então, é bom fazer isso ou não é bom fazer os isso? protocolos, tudo mais. Então, vale a pena fazer isso? Será que pode estar liberado para fazer certas coisas ou não está liberado? Só que é aquela história, se a pessoa... Todo mundo que está fazendo tem que saber que está fazendo. Aquela história, o que acontece dentro do vestiário, né? A pessoa, eu acho, não. Está dentro do vestiário, você tem ideia. Você sabe. Sabe o que está acontecendo. Se não está fora, mas supõe. É o que eu costumo falar. O plantio, ele é... Você decide o plantio, né? Mas a colheita, ela é obrigatória. Muito legal. Muito legal ter você aqui, Fábio. Foi uma aula que você deu. Eu aconselho vocês a assistirem mais uma vez esse conteúdo que vai enriquecer. Você que está estudando fisioterapia, ou que gosta também da fisioterapia, da fisiologia, das ideias, de como tudo funciona, pô, vale a pena se aprofundar nisso, né? Tem aqui a sua rede social? Minha rede social, o Instagram é Fábio Marcelo Físio, _oficial. Localiza fácil, já fazem localizar, né? A clínica lá em Ipanema. E aqui comigo, Sai Jogando com Gotardo. Muito obrigado mais uma vez. É de coração, foi um prazer revê-lo. Tanto tempo assim, e sei que, daquela época para cá, muita coisa mudou e mudou para melhor. Parabéns. Sem dúvida que mudou para melhor, evoluiu muito a fisioterapia. E quero te agradecer também, porque estar aqui com você para mim é uma honra. Obrigado. Eu sempre admirei muito o nome que você escolheu, não sei se foi você, foi sensacional, porque você saía jogando mesmo. Saía mesmo. Saía mesmo. Eu sei do que eu fazia, pô. Você saía jogando, então o nome condiz com o seu programa. É uma honra para mim estar aqui e te rever. A gente relembrar aquela história de 30 anos atrás. Muito bacana. Saímos jogando, tabelamos juntos, hein? Exatamente. Muito obrigado. Forte abraço, pessoal. Flamengo 1-0. Pura de inauguração desta Copa do Mundo.